paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Que saudade, crianças! Olha, faz um tempo que eu não apareço, então por isso, receba meu beijo, meu abraço, o meu carinho por vocês. Também as outras professoras tinham direito também de gravar aulas, né? Porque elas quiseram participar, programar as aulas, estudar, preparar materiais diferentes para estar contando as aulas para vocês sobre Jesus, o melhor amigo. E cada um do seu jeitinho, tenho certeza que vocês aprenderão alguma coisa importante e que a gente possa colocar em prática nas nossas vidas. Quero também já agradecer aos pais. Pais, parabéns, muito obrigado por todo o apoio, pela participação das crianças. Crianças, parabéns, porque os desafios é um mais lindo que o outro. Eu vejo o capricho, a dedicação de vocês, então parabéns. E aos pais que porventura aconteceu alguma coisa, as crianças já estão tendo aula online, tá tudo muito corrido, mas quiser ainda ver o vídeo e postar os desafios, pode ficar à vontade. Não tem tempo encerrado para postar as atividades não, tá? Se você fizer uma atividade, pode postar, mesmo que a gente já esteja com os vídeos para frente, porque tá faltando só essa aula e mais duas para a gente terminar o nosso tema Jesus, o melhor amigo. Mas nós vamos começar outro. Não pense que acabou os vídeos não, tá bom? Então por isso nós estamos preparando mais um material para próximas aulas, tá bom? E porque também a gente tem que lembrar que a gente tem que estar escrito na Bíblia, que a gente tem que ensinar as crianças no caminho que devem andar. Então, pai, junto com os professores, eu peço a tua ajuda para estar inculcando na cabecinha das crianças essa mensagem, tá bom? Então, vamos lá? Para começar a nossa aula, nós vamos? Isso mesmo, nós vamos orar. Vamos cantar? 5 dedos nesta mão, outros 5 aqui estão. Eles juntos vão ficar para fazer a oração. Olhinho fechou, boquinha orou. Obrigada, meu Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos escuta. Obrigado porque nós sabemos, ó Deus, que somos instrumentos nas tuas mãos. Nos usa conforme a tua vontade. Abençoe a cada criança que está vendo esse vídeo, que ela possa, Senhor, aprender mais um pouquinho sobre Jesus, o melhor amigo, que não nos abandona e que mandou seu filho para morrer numa cruz em nosso lugar. Jesus está sempre conosco. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém, amém. Antes de começar a nossa atividade, eu estava pesquisando uma música sobre o tema da nossa lição. E eu encontrei uma música bem antiga, ela é bem curtinha. E eu gostaria de te ensinar um pouquinho sobre Libras. Então, a música com sinais de Libras. Eu não sei muito bem, a tia Lê já ensinou uma música para vocês de Libras, que eu vi o vídeo. Agora eu vou ensinar outra. Se eu errar, por favor, vocês me perdoem, tá bom? Mas vamos lá, nós vamos aprender junto. É assim, ó. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário, por mim morreu Jesus. Então ela é bem simplesinha, depois da semana que vem nós vamos aprender, na próxima aula nós vamos aprender a próxima parte, tá? Então é assim, ó. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário, por mim morreu Jesus. Viu que lindo? Por mim, por você, pelo papai, pelos amigos da escola, por todo mundo Jesus morreu. Na Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê, né? Então ele morreu por todo mundo, não só por uma pessoa, mas por todos. E hoje nós vamos continuar a história, mas eu estava pensando aqui, eu sei da onde começa a minha história, mas eu esqueci a parte da história da professora Luísa, que foi a última. Ai, agora, como que eu vou falar da parte dela, começar a minha, sem falar da parte dela? Vocês podem me ajudar? Isso mesmo, foi a última ceia.
Foi a ceia do Senhor, né? Que Jesus só instituiu a ceia e pediu pra gente fazer em memória dele. E até hoje nós fazemos isso na nossa igreja, né? Então, depois dessa ceia, Jesus falou assim para os seus discípulos, né? Jesus chegou para os discípulos e falou assim, olha, está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Vocês vão se desprender de mim. Aí Pedro, né? O discípulo falou assim, imagina, Jesus, se eu tiver que morrer por você, eu morrerei. E Jesus olhou para ele e falou assim, Pedro, eu te digo que você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Nossa, Pedro ficou assim assustado, né? Nossa, eu vou negar Jesus, mas eu tô com Jesus aqui. Bom, e aí Jesus falou assim, vamos ao jardim Getsêmani. E lá ele foi com todos os discípulos e ele convidou Pedro, João e Tiago para ir orar com ele. Então lá foi Jesus, Pedro, João e Tiago. E chegando ali, Jesus falou assim, olha, vocês orem, tá bom? Vamos orar e vigiar. E aí Jesus subiu mais um pouquinho e começou a orar ao Pai. E lá ele pedia, Senhor, que o Senhor passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Jesus se sentia angustiado, triste, apertado, com o coração pesado. Sabe por quê? Porque ele sabia justamente o que estava prestes a acontecer. E aí, quando Jesus passou de estar orando, ele foi ver o que os discípulos estavam fazendo. E sabe o que os discípulos estavam fazendo? Eles estavam dormindo. Jesus acordou e falou, oh, Pedro, João, Tiago, vocês não podem orar nem meia hora comigo? Orar e vigiar para que não caís em tentação. E Jesus subiu novamente um pouquinho mais para cima para orar. E lá a Bíblia diz que o sofrimento dele era tão grande, tão grande, tão grande, que o suor que saía do rosto dele pingava gotas de sangue. Gente, você imagina o que ele estava sentindo? A gente já soa, fica sentindo angustiado, já é ruim. Imagina Jesus todo o sofrimento. E aí, quando Jesus novamente desceu, o que os discípulos estavam fazendo? Isso mesmo. Eles estavam dormindo novamente. E Jesus falou assim, levanta, levanta, porque o traidor está chegando. Gente, vocês lembram quem saiu na ceia? Quem que saiu para trair Jesus e foi conversar e vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Isso mesmo, Judas. E Judas veio perto de Jesus e falou para os guardas, porque os guardas não deviam conhecer, deviam ver, ter visto Jesus, mas assim, conhecer, certo, eles não sabiam. E como eles andavam todos juntos, talvez pudessem se enganar. E Judas falou para os guardas, quem eu der um beijo no rosto, esse é Jesus. E Judas foi lá e deu um beijo no rosto de Jesus. E os guardas foram para prender Jesus e Pedro estava com uma espada na cinta, pegou a espada e fum! Sabe o que ele fez? Ele cortou a orelha de um dos soldados que estavam prendendo Jesus, porque ele não queria que levasse o Jesus, ele não entendia que aquilo era um plano de Deus para salvar o povo. E aí Jesus mandou ele, guarda essa espada, e pegou a orelha e colou a orelha do soldado. Ele fez um milagre, ele colocou a orelha de volta do soldado que Pedro tinha cortado. Jesus foi levado preso, foi levado para julgamento, sem ter feito nada. Os discípulos todos se dispersaram, todos sumiram. E Pedro, de longe, ficava só olhando Jesus. E aí Jesus foi julgado. Jesus foi levado, foi julgado e perguntaram para ele, você diz que é filho de Deus, rei dos judeus? Aí Jesus falava assim, não sou eu que estou falando, é você que está falando. Olha, ele está blasfemando, que coisa feia, vamos levar ele para Pilatos. E nisso que eles estavam levando Jesus para Pilatos, Pedro foi reconhecido. Olha, você não é um dos que andam com Jesus, dos seus discípulos? Pedro falou, eu?
Eu não sou não. E saiu correndo e foi para um outro lugar. Só que Pedro queria ver o que ia acontecer com Jesus. E aí de novo ele foi reconhecido. Um outro homem chegou e falou, oh, você não é um dos discípulos de Jesus? Fala até igual aos discípulos. Não, eu não sou. Eu não sou discípulo de Jesus. E saiu para outro lugar. E veio uma terceira pessoa e falou, ei, você é um dos discípulos de Jesus. E Pedro falou assim, não, eu não sou. E aí sabe o que aconteceu? O galo cantou. E Pedro se lembrou do que Jesus tinha falado. E Pedro saiu e chorou muito, 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 muito. Ele lembrou do que Jesus falou e aquilo feriu o coração dele porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. Quando Judas, lembra Judas que traiu Jesus por 30 moedas de prata? Viu que Jesus foi condenado, que ele estava sendo levado para Pilatos, que ele ia ser condenado. Judas se arrependeu. Foi lá e falou com os homens que ele vendeu. Ó, tô as moedas de volta, eu não quero mais as moedas. E os homens que ele falou, os sacerdotes, nem ligaram para Judas. Eles queriam era matar Jesus mesmo. E Jesus foi levado para Pilatos. E naquela época, Pilatos não entendia por que estavam querendo julgar Jesus, não entendia por que Jesus devia ser julgado, não via nada de mal nele. E naquela época, nessa festa da Páscoa, eles soltavam um que estava sendo condenado. E no meio deles tinha um que chamava Barrabás. E aí Pilatos colocou para o povo decidir. Vocês querem que eu liberte Barrabás ou vocês querem que eu liberte Jesus? E sabe o que o povo escolheu? Isso mesmo. O povo escolheu libertar Barrabás. Barrabás foi solto, um ladrão, e Jesus foi condenado. Ali começou o sofrimento de Jesus. Ele já estava sofrendo, já estava angustiado, mas ali começou os tapas. Ali começou a coroa de espinho. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, falando, você não é rei? Então tá aqui sua coroa. Colocaram uma coroa de espinho. Levaram Jesus. Ele sofreu demais carregando a cruz. Chegando lá, pregaram suas mãos, seus pés, e Jesus foi crucificado. Que tristeza! E Jesus, quando estava crucificado, tinha 2 ladrões, um de cada lado. E um falava para ele assim, você não é rei dos judeus? Salva você mesmo e salva nós. Colocaram até uma placa em cima da cruz de Jesus, colocando rei dos judeus. E esse ladrão tirava sarro da cara de Jesus. E o outro falou assim, Senhor, quando estiverem no paraíso, não esqueça de mim. E sabe o que Jesus falou para ele? Hoje mesmo você estará no paraíso comigo. Esse ladrão reconheceu que Jesus era filho de Deus. O outro não. O outro estava zombando de Deus, né? E esse reconheceu. E aí sabe o que aconteceu? Jesus olhou para o céu e falou, Deus meu, por que me desamparaste? Isso já era o peso dos nossos pecados sobre Jesus. Eram os nossos pecados que nós devíamos pagar. Foi tudo sobre Jesus. E ali ele sentiu a dor e ele olhou para o céu e falou, Pai, eu te entrego o meu espírito. E abaixou a cabeça e morreu. Jesus se entregou por mim, por você, por todo mundo. Assim como eu falei no versículo que começou a aula. E ele morreu. Quando ele morreu, o dia se fez noite. A terra estremeceu. E os soldados que estavam ali, porque os sacerdotes, né, os fariseus falaram, não, alguém pode pegar Jesus. Ficou um soldado olhando lá a cruz. E os soldados reconheceram que ele era filho de Deus. E aí, Jesus faleceu, Jesus morreu. Tinha 2 homens, um chamava Nicodemos e o outro José. Nicodemos e José tinha um sepulcro novo que ele tinha comprado. E ele queria dar de presente para Jesus. E ele, junto com Nicodemos, foram falar com Pilatos, pediram, Pilatos, deixa a gente tirar o corpo de Jesus e colocar envolto a lençóis, né? E colocar no meu sepulcro. Ela falou, não, tudo bem, pode ir lá tirar o corpo de Jesus e colocar no seu sepulcro. E foi assim que eles fizeram. Tiraram Jesus da cruz,
Levaram Jesus para o sepulcro, envolto de panos, colocaram lá dentro, guardadinho o corpo de Jesus, e colocaram uma pedra bem grande na porta do sepulcro para fechar o sepulcro, e os sacerdotes foram falar com Pilatos para colocar guardas também, porque eles já tinham ouvido falar de que ao terceiro dia Jesus iria ressuscitar. E aí eles falam, sabe o que acontece? Isso é tudo balela, é o povo dele lá que vai roubar o corpo dele e falar que ele ressuscitou. Então vamos colocar guardas. E o Pilatos falou, não, tudo bem, pode colocar guardas. E o sepulcro de Jesus tinha guardas na porta. E Jesus morreu. Que tristeza, e levou sobre si os nossos pecados. Mas será que a história termina assim? Será que Jesus morreu e acabou? Ah, isso eu não vou contar não. Vou deixar para contar para vocês na próxima aula, tá bom? E agora nós vamos orar agradecendo porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que o Senhor está conosco e que seu Filho Jesus morreu em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor. Abençoe cada criança e fica conosco. Em nome de Jesus, amém. Agora atenção ao desafio. Esse desafio é bem fácil. Passou algumas palavrinhas enquanto eu contava a história. Você vai escrever essas palavrinhas ou sozinho, se você já conseguir, ou se não, peça ajuda da mamãe e do papai, escreva essas palavrinhas, tire uma foto e manda pra gente, tá bom? Junto com você, tá? Eu não quero a foto só do papel, não. Eu quero ver esses rostinhos lindos que eu estou com saudade. Posta lá as fotos e aí a gente vai curtir, todas as professoras vão comentar e todo mundo vai ficar feliz, tá bom? Ó, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!